Salve Maria, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação sobre o Evangelho do dia. Eu sou Padre Dalvan, quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar o seu like, comentar o nosso conteúdo e divulguem para mais pessoas o link desta homilia diária. E neste sábado, da segunda semana da Quaresma, vamos ouvir o Evangelho segundo São Lucas, capítulo e os versículos estão aí na tela. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos? Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar
e alegrar-nos porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, escutamos uma linda parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo, mas podemos também chamá-la de a parábola do Pai das Misericórdias. Eu gostaria de destacar o seguinte detalhe: esse filho mais novo, ele pensou em pedir a parte da herança que lhe cabia. Pensou e fez isso, mas interessante que ele não deixou de chamar o seu pai de pai. Pai, dá a minha parte da herança que me cabe. Ele pegou a parte da herança porque o pai dividiu os bens com ele, mas ele ainda ficou por alguns dias ali na casa do seu pai. Ele não rejeitou totalmente o seu pai pelo fato de chamá-lo ainda de pai e de ainda ficar por alguns dias ali. Ou seja, em nós ainda há uma sobra dessa grande santidade que Deus determinou para nós, que Deus estabeleceu para nós. Ainda há um resto de santidade. É graças a isso que o filho mais novo vai sentir saudades de casa quando ele não tiver mais nada. Ele partiu para uma terra longínqua e lá dissipou todos os seus bens com prostitutas. Nas Escrituras Sagradas, a prostituição significa a infidelidade a Deus. Quando Israel era infiel a Deus, Israel era chamada de prostituta. Enfim, o verdadeiro amado de Jerusalém, de Israel, é o Senhor. O filho mais novo, quando não tinha mais nada porque tinha gastado tudo, ele resolveu procurar um emprego. Ele encontrou o emprego mais degradante: cuidar de porcos. Esse filho mais novo ia se atolando no pecado, descendo cada vez mais, porque pecado atrai pecado. Assim como graça atrai graça, pecado atrai pecado. Primeiro, ele se afasta da casa do pai. Depois, ele gasta todos os bens que o pai lhe tinha dado. Depois, ele encontra um emprego vil, cuidar de porcos. Nas Escrituras, os porcos simbolizam a imundícia do pecado. E ele chegou ao fundo do poço, ele queria comer a comida dos porcos, o dejeto dos porcos. Olham a que estado ele chegou. E quando ele chega mesmo no fundo do poço, negam para ele as comidas dos porcos. Vejam, chega uma hora que Satanás, que havia prometido dar para nós tudo, ele pode até dar, que esse tudo não é tudo, ele pode dar aquilo que ele prometeu para nós, mas depois ele toma tudo e nos nega, porque já nos encontramos sem nada. Vejam que o diabo só nos oferece algo quando nós temos algo de Deus. Por isso que no Pai Nosso nós rezamos: não nos deixeis cair em tentação. Nós não dizemos que o diabo vai atrás de quem está em paz. Ele não vai atrás de alguém que está se atolando na bebedeira. Ele vai atrás de alguém que procura uma vida de santidade.
porque ele quer tirar tudo daquela pessoa, prometendo que dará algo para ela. Se a pessoa cair nessas graças, nesses encantos diabólicos, ela vai se encontrar nessa situação do filho mais novo, uma situação deplorável, não tem mais nada, ele gastou tudo, todos os dons que ele recebeu de Deus, ele lapidou tudo, e aí quando ele quer, pelo menos o dejeto, isso lhe é negado. Aí nessa hora ele cai em si. Aqui está a grandeza do filho. Tem muitas pessoas que só aprendem quando caem, só aprende o valor da saúde quando adoece, só sabe o valor da luz quando está na escuridão. Não que todos tenham que passar por isso para reconhecer a grandeza de Deus, porque alguns experimentam o pecado e não saem dele, continuam, morrem até no pecado, mas esse filho mais novo teve a alegria de chegar ao fundo do poço e fazer a viagem de volta. Ele caiu em si, ele arrependeu-se, ele sabia que só o pai podia lhe dar saciedade. Os empregados da casa do seu pai viviam na fartura, só o pai podia lhe dar saciedade. Se os empregados eram saciados, como que os filhos poderiam ser tratados até melhores, teriam as melhores coisas? Ele então voltou. Ele ainda estava longe de casa, quando o pai, que tinha um olhar de águia, ao avistar o filho de longe, encheu-se de compaixão, correu para encurtar os caminhos, correu e foi ao encontro do filho, abraçou e cobriu de beijos. O filho foi logo se desculpando com o pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. O pai não deixou ele se explicar muito, perdoou. Esse pai é Deus, o pai das misericórdias. O pai disse então aos empregados: tragam a melhor túnica para eu vestir esse meu filho, porque a nudez significa o pecado. Como vimos Adão e Eva no livro do Gênesis, Adão e Eva, depois do pecado, quando se viram nus, fabricaram roupas para se vestirem, mas Deus, Ele mesmo que fez, veste com peles de animais para cobrir a vergonha e a nudez de Adão e Eva. Então o filho mais novo volta nu, apesar de ter arrependimento, mas não basta ter só o arrependimento, o perdão tem que ser declarado. O pai então cobre a vergonha do filho com a melhor túnica. A túnica que nos reveste é Cristo, como diz São Paulo a Tito. Aqueles que são batizados são revestidos de Cristo. Cristo é a nossa túnica. Ele perdoou os nossos pecados, por isso que Ele cobre a nossa vergonha. Mandou que trouxessem um anel para colocar no dedo do filho. O anel é símbolo da aliança. Aquela aliança que o filho quebrou, o pai refaz essa aliança no sangue da nova aliança. Uma nova aliança Deus estabelece conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo. O pai também disse: tragam sandálias e coloquem nos pés do meu filho, porque ele saiu de casa, o filho mais novo saiu de casa com sandálias, mas se desgastaram, porque o pecador ele anda a esmo, sem direção, ele anda de maneira descontrolada e a chinela, as sandálias se desgastam. Ele saiu tão bonito de casa e voltou só um trapo. É desse jeito, a gente vai para o mundo com todos os dons que Deus nos deu, gastamos tudo, mas não com a nossa salvação, mas com a nossa perdição, pelo menos voltamos. Todos manchados, desgraçados, aí Deus, Ele devolve para nós aquela beleza que nós tínhamos, mediante os sacramentos da igreja, mediante
os sacramentos que recebemos em estado de graça. Queridos irmãos, continuemos a nossa caminhada quaresmal para que, na Páscoa que se aproxima, ressuscitemos também com Cristo e a nossa vida seja transfigurada. Amanhã, terceiro domingo da Quaresma, assista à Santa Missa, você que é de fora de Goianésia, pelo canal do YouTube da nossa paróquia de Santa Maria, às 8 horas da manhã. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desçam sobre vós e permaneça para sempre. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.